dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento de furacão, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes concedia que se expressassem. Moravam então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todos os países do mundo. Ao ouvir-se o ruído, reuniu-se uma multidão. Estavam espantados, porque cada um ouvia os apóstolos falar na sua própria língua. Fora de si, pelo assombro, comentavam: não são todos galileus os que falam? Como então os ouvimos cada um em nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, do Ponto, da Ásia, do Egito, dos distritos cretenses, judeus e prosélitos e árabes, todos os ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Fora de si, perplexos, comentavam: que significa isso? Outros caçoavam, dizendo: estão todos embriagados com vinho. Pedro se pôs de pé com os 11 e, levantando a voz, dirigiu a palavra. E aí Pedro começa a falar o que estava acontecendo. Depois vocês acompanham em casa Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou agora traduzir um pouco, com as minhas palavras, aquilo que eu acabei de ler. Aqui nós estamos num momento importantíssimo na história da humanidade. Aqui Jesus já havia sofrido a sua paixão, já havia morrido na cruz, Jesus já havia ressuscitado ao terceiro dia, já havia vivido entre os apóstolos, entre o povo, durante 50 dias, por isso o nome Pentecostes vem de 50, e já havia aqui exatamente preparado toda a igreja, todo o povo, toda a humanidade, para o que aconteceu nesse momento que eu acabei de ler, o dia de Pentecostes. E a palavra diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui é uma sala chamada cenáculo, é uma sala pequena, muito menor do que essa. Estavam em torno, historicamente, isso comprovado, cerca de 120 pessoas. Homens, os discípulos, os apóstolos, Nossa Senhora, Maria e algumas outras mulheres. Estavam lá todos reunidos. E as portas, o Evangelho de Lucas revela que estavam trancadas, porque eles estavam com medo. Quem aqui já sentiu medo na vida? Vamos agora abrir o coração. Crise de ansiedade, depressão, medo, transtornos, falta de vontade de sair do quarto, de pentear os cabelos. Tá assanhado, irmã? De tomar banho, de se arrumar. Agora aqui, acho que vai ser geral. Falta de vontade de ir trabalhar de manhãzinha.
Deus não é decepcionado. Deus não tarda. Deus age na hora certa. Deus não está atrasado. Te preparando para o melhor. E você precisa acreditar nisso, porque os apóstolos estavam aqui trancados, e aí aconteceu algo que foi fantástico, maravilhoso, e vai acontecer a mesma coisa aqui daqui a pouquinho. Deixa eu lá aqui no meu relógio, deixa eu acender a lanterna. Todo mundo manga no meu relógio, novo. Vai acontecer a mesma coisa daqui a pouco aqui conosco. Olha o que foi que aconteceu lá. O que é que já está acontecendo aqui? Apareceram então línguas como de fogo, o fogo que veio do céu, desceu sobre cada um deles, repartiu-se sobre cada um deles, e foi enchendo o coração deles. E havia lá pessoas de vários lugares. A palavra de Deus diz que havia partos, médios, homens da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Ásia, de todos os lugares. E mesmo com tantas línguas diferentes, eles começaram a falar uma só língua. Sabe, Jonas, quando a gente está em casa e acontece uma confusão? Já aconteceu alguma confusão na sua casa? Aconteceu? É verdade? Aí. A filha dele está dizendo que é. Aí todo mundo fala, mas ninguém se entende. Não é assim? Todo mundo fala e ninguém se entende. E cada um parece que está falando uma língua diferente. O filho fala uma língua, a mãe fala outra, o pai fala outra, a confusão. Essa são do Rio, né? Aqui esse é de Ceará, viu? Aquela confusão acontece, todo mundo está falando, mas ninguém está se entendendo. Todo mundo fala alguma coisa, mas ninguém se escuta. No final das contas, cada um quer falar mais alto que o outro. E quando mais alto o outro um fala, o outro quer falar. Sabe quando é que a gente grita com alguém? Por que eu vou gritar com Jesus que está do meu lado? É porque o meu coração está longe do teu. Sabe quem é que une os corações? O Espírito Santo. E aí, aconteceu a mesma coisa aqui. Eles falaram, mas aqui nesse caso, eles falaram a mesma língua. E foi muito lindo, porque todos começaram a falar uma só língua. A unidade do Espírito aconteceu naquele momento. Uma família só se une se for operação do Espírito Santo. Uma família não se une sentada no sofá assistindo novela. Uma família se une de mãos dadas em oração. Ah, mas o fulano não quer rezar. Chama, faz oração antes de comer. Na mesa. Diz, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Ao invés de ficar reclamando de novo. De novo. Ovo, né? Combinou, né? De novo. Esperando a picanha, até hoje não chegou a picanha. De novo. Não. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é o único capaz de unir nosso coração ao coração do outro. E aí, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a se encher, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar a língua de Deus, a língua do Espírito Santo. E aí começou um grande momento de oração. Aqueles que estavam fora começaram a caçoar deles e disseram, estão todos embriagados de vinho doce. Sabe o que significa o vinho na Bíblia? Significa os segredos de Deus. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo conhecem os segredos de Deus. Deus tem segredo para te revelar hoje. Deus tem um segredo muito sério para te dizer. E você precisa estar atento a esse segredo. Amém? Quando alguém diz assim para você, eu tenho um segredo para te contar. Como é que você fica? Como é que você fica? Hã? Vai. Se a pessoa disser assim, eu tenho um segredo, mas eu te conto depois. E agora, o que é? O que é? Tem uma coisa para te falar. Tem coisa para te falar. Vocês sabiam que Deus tem um segredo para nos dizer? Deus tem um segredo para te dizer.
E você precisa estar ansioso para saber. E Ele revela através dos dons. Tem a palavra de profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Deus realiza os seus dons e vai nos dando a graça de entender o que nós não entendíamos antes. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que, sabe, tem não sei quantas faculdades, não sei quantos mestrados, doutorados. Eu estou falando aqui de uma pessoa que talvez não saiba nem ler e escrever, mas ela pode ser um grande sábio se ela tem o Espírito Santo no seu coração. Eu já conversei, já evangelizei, já visitei pessoas que eram consideradas grandes mestres, doutores, com faculdades em vários lugares da Europa. Mas já conversei com pessoas que não sabiam ler e escrever. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Eu aprendi mais com aqueles que não sabiam ler e escrever. Me ensinaram sobre a vida muito mais do que quem tem, sabe, um diploma que diz que é muito inteligente, muito sabido. Não estou aqui negando, claro, a sabedoria de quem estuda muito. Até porque a gente precisa estudar muito também para poder falar de Deus. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo têm a sabedoria para a vida. São os melhores médicos, os melhores profissionais, os melhores professores, os melhores amigos. São aqueles que nos dão Deus, aqueles que falam de Deus. Os melhores pais são aqueles que nos levam para Deus. Os melhores filhos, aqueles que levam seus pais para Deus. E aqui eles começaram a se encher e começaram a perceber de que sim, eles conseguiam entender os segredos de Deus, o que eles não entendiam antes. As portas que estavam fechadas, eles foram lá e abriram e saíram, e muitos foram mortos, mas foram muito felizes, porque descobriram que viver não é só você dizer que está vivo, mas é você estar na vontade de Deus. Amém? Não é só dizer que está respirando, mas é você dizer, eu vivo a vida em Cristo. E nós podemos dizer como São Paulo, viver para mim é, morrer para mim é. Foi a palavra ou foi a música que vocês disseram? Que é a mesma coisa, né? Por isso que a música é forte, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Porque a minha vida está em Deus, eu não tenho mais medo de morrer. Muito pelo contrário, eu vivo somente o hoje. Amanhã nós não temos. Ninguém tem um controle do amanhã, tem aí? Você sabe amanhã? Você pode planejar, não pode? Mas você tem um controle? Não. Quem está com o controle na mão? É Deus. E saber que o que Deus tem para a tua vida é muito lindo, é muito lindo, é muito forte e vai te tornar um homem e uma mulher muito feliz. Você quer isso? Vocês querem? Quem quer dizer eu quero? Eu quero muito ser feliz, ser cheio do Espírito Santo, transbordar essa felicidade, acordar sorrindo. Eu sei que para alguns é difícil, né? De acordo com o temperamento. Eu tenho um bebezinho em casa, que a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é um sorriso mais lindo do mundo. Igual o papai, graças a Deus. No sorriso, não lindo, viu? E aí, ele sorria de Deus está sorrindo. Olha, Deus está sorrindo. É Deus sorrindo. Deus sorri todas as manhãs para você. Ele diz, o meu filho acordou. A minha filhinha acordou. E ele sorri. E diz assim, olha, você tem mais uma oportunidade de ser muito feliz hoje. O que é que a gente faz? Pega o celular e vai ver mensagem de WhatsApp. Aí vai ver a mensagem que não queria ver no WhatsApp. Aí vai ver cobrança. Tem um negócio muito bom que acontece de manhã, o despertar. Vê também, viu? Depois tu vê, procura no YouTube. Vai gostar. E aí, se a primeira coisa que nós fizermos de manhã for dizer assim, Senhor, eu quero ouvir o teu segredo para a minha vida hoje. Aí você vai entender de verdade o que é a vida. Ao invés de ficar querendo ver outras coisas. Aquela mensagem que chega, aquele telefone do 011 que toca no teu telefone.
011, aquela cobrança do 021, aquela mensagem, se você não te der 5 dias, você não vai estar no SPC, no Serasa, né? Ou então aquilo que você queria ver e não viu, por exemplo, a mensagem que você queria receber de alguém e você não recebeu. Mas Deus já tem uma mensagem certa para a tua vida. E Ele diz: levanta-te, porque eu vou te encher com o meu Espírito. Amém? E se Ele disser isso agora para nós? Levanta-te, porque tu serás cheio do Espírito Santo. Que você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Bem, Graça. Levante-se, porque eu vou revelar para você os meus segredos. Deixa de preguiça, se levante, porque eu sei que muitas vezes você correu quando alguém te chamou e você acabou se frustrando. Eu sei que muitas vezes você vibrou por coisas da vida que hoje nem fazem mais sentido para você. Eu sei que às vezes nós comemoramos até um gol do nosso time, né? Por exemplo, o meu time já fez 3 gols agora, só no primeiro tempo, eu vi ali na instante. Às vezes a gente comemora até um gol de um time, sabe? E comemora e diz: gol do meu time. Né? Por exemplo, o melhor, que é o meu time. Olha pra minha cara. Aí às vezes a gente deixa de comemorar, sabe o quê? A alegria da vida. O dom da vida. O meu time ganha hoje, pode perder amanhã. Pra mim não vai mudar nada na minha vida, mas comemorar o dom da minha vida e saber de que eu sou um dom precioso, isso eu preciso comemorar. Deixa eu dizer para você, você é um dom precioso de Deus. Você é preciosa, filha, você é precioso, filho. Você é um filho amado, você é linda, você é lindo. Eu digo isso com todo respeito, como homem casado que sou. Vocês são todos lindos, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês são imagem e semelhança de Deus. E Deus resplandece nessa noite já, né? Nessa noite, o Espírito Santo que vai agindo poderosamente na vida de cada um de vocês. Amém? Feche os seus olhos de novo, vamos cantar. Vamos cantar clamando o Espírito Santo. Eu já quero pedir, sem delongas, que os servos já possam tocar nos irmãos. E nós já podemos clamar o Espírito Santo. Se alguém tocar em você nas suas costas, não se preocupe. A pessoa vai rezar por você, vai clamar. Lembra daquele dom que eu falei, onde todos falavam a mesma língua? O Espírito Santo que paira e vai derramando sobre cada um de nós os seus dons, e um dos dons é esse dom de orar como o Espírito nos leva a orar. O Espírito Santo. A palavra de Deus chama de cântico novo, uma canção nova. Cantar significa expor, colocar para fora aquilo que está no coração. Cantar significa a alegria que está na minha alma, no meu coração, e eu exponho através do meu sistema vocal. E sabe que existe uma oração que está guardada no seu coração, que somente o Espírito Santo pode te conceder a graça para que você cante e reze. É o canto em línguas. As línguas, conforme Atos dos Apóstolos no capítulo 2, como uma melodia nova que nos é colocada pelo próprio Espírito Santo, como uma canção que o Senhor vai nos dando a graça de expressar a verdadeira alegria, o verdadeiro pulsar do coração, o sentimento mais profundo que vem diretamente do coração de Deus ao nosso coração. Eu quero te clamar, Pai amado, em nome de Jesus, o batismo no Espírito Santo sobre esses teus filhos amados. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor. Enche-nos com alegria, com a verdadeira felicidade. Dai-nos os teus dons. Enche-me, Espírito Santo de Deus.
Enche-me, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo de Deus.